Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 30 de junho, para manter você muito bem informado e com opinião aqui, né? Essa edição especial do nosso boletim diário, que a gente sempre traz informações do que aconteceu, do que vai acontecer no futebol do Brasil e no mundo, claro, nessa época mais focado no Campeonato Mundial, mas nós temos que debater o que aconteceu principalmente no jogo do Flamengo, né? Nós tivemos duas partidas envolvendo times brasileiros nesse final de semana. O Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 e depois o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique por 4-2. Então o Palmeiras avança, Botafogo e Flamengo já eliminados. Eu sou o Rafael Bellatini, estamos aqui com o Eduardo Massa e pedindo para você deixar o seu like, o seu hype, o seu comentário, se inscrever no canal. Você sabe muito bem como é que funciona. Tudo bem, Massa? Tudo bom. Bom dia a todos. E aconteceu um pouco daquilo que a gente já previa, porque houve uma certa confusão ao falar de futebol europeu. Esse Mundial foi muito bom por causa disso, né? A gente vê quem são os tubarões, quem são os grandões e quem está ali no segundo patamar. O segundo patamar, mesmo que a gente esteja abaixo, dá jogo. Né? Tem jogo, quando você enfrenta o Porto, o Dortmund, tem jogo e nós às vezes podemos ser até melhores, mas o que acontece é, quando esses times enfrentam o Bayern de Munique, eles tendem a levar pau, eles tendem a perder, a serem derrotados e com certa facilidade. Então a gente não pode botar esses times todos no mesmo bolo, né? E fora isso, teve ali uma vitória um pouquinho enganosa, que acho que ainda ajudou a manter essa, que foi aquela do PSG para o Botafogo. É uma vitória que tem que ser colocada dentro de um contexto em que o PSG está numa fase de grupos, venceu o primeiro jogo contra o rival mais difícil por 4-0 com facilidade. Basicamente garantiu a classificação para a próxima fase, era meio óbvio que ia ganhar do Seattle também, né? Então, exato, então a motivação não era a mesma e assim, eu acho que o Luiz Henrique tentou, não poupou muitos jogadores, levou a praticamente força máxima, tá? Porque ele já teve decepções no passado em Copa do Mundo pela Espanha fazendo isso, então ele levou a sério sim o jogo do Botafogo, foi um jogo que o PSG tentou vencer, não é que entregou o jogo nem nada, então parabéns ao Botafogo pela vitória, não muda isso, mas é dentro desse contexto, um contexto em que o Botafogo jogou como um time pequeno, que sabia que era inferior tecnicamente, ou seja, com conhecimento de como fazer para anular o PSG, e o que fez foi, não jogou de igual para igual, ele anulou as forças do PSG, leu bem o PSG e apostou no contra-ataque, né? E o Botafogo é bom nisso. Sim. O Flamengo não, eu falei isso antes, o Flamengo, eu estava curioso porque o Flamengo gosta de propor jogo. E ontem contra o Bayern tentou propor jogo e até o fez, né? Conseguiu fazer. Teve mais posse de bola, até a posse de bola ali dividida, né? Só que não é a mesma coisa. Quando você tenta propor jogo contra um Bayern, a tendência de você tomar mais gols é grande, porque de um lado você tem o Plata, do outro tem o Harry Kane. Não é difícil entender. Não é demérito pro Flamengo. É simples assim. Olha, quem é que tá... O Plata jogou bem, viu? Sim. Jogou muito bem até. É um dos melhores jogos assim que eu vi recente do Plata. Brigou muito. Mas é o Plata e o outro é o Kane, né? Então, essa é a diferença. Quando o Bayern apertava, a sensação, produzia. A sensação para mim foi o seguinte, o Bayern consegue fazer 2 gols lá com 10 minutos já, né? Tem o gol contra, depois tem o segundo gol também numa falha, né? Muitos erros do time do Flamengo, só que esses erros são geralmente um mérito da equipe do Bayern de Munique, que consegue forçar, a gente vê durante a temporada inteira o quanto o Bayern consegue forçar erro do adversário. E aí o Bayern deu uma... ok, tá tranquilo. 2-0 vai ser tranquilo. O Flamengo faz o gol, o Bayern fala, epa, deixa eu fazer mais um aqui para evitar qualquer dor de cabeça. Então parecia que se o Flamengo depois conseguisse fazer um 4-3, eles iam forçar para fazer um 5-3. Manter uma margem segura. Futebol é sempre de momentos, né? O Flamengo, quando encara o Bayern de frente, toma um choque. Por quê? Porque o Bayern é muito mais time, leva logo 2 gols, não está acostumado, né? É muito mais time que eles estão acostumados, o Flamengo está acostumado a jogar com times que sejam inferiores. Eu nem digo tanto de organização, acho que o Flamengo foi bem organizado. Sim, não, mas falando assim, o adversário está tão bem organizado assim, coisa que não enfrenta, né?
Não, acho que isso eu enfrento. Por exemplo, o Palmeiras é um time muito bem organizado. Se eu fosse pegar o Palmeiras em termos de organização e o Bayern do Company, sim, mas o estilo de jogo... Mas são 2 jogos no ano que o Flamengo vai fazer com o Palmeiras, 3, 4 no máximo ali. O normal é ele enfrentar times mais desorganizados. Eu não vou por aí, porque eu acho que o Company não é exatamente um técnico... Eu via buracos ali no Bayern. Eu via buracos que dá para explorar. Eu vejo, por exemplo, o Bayern se pegar um PSG, eu vejo completamente diferente. Eu vejo patamares diferentes no banco. Né? Se pegar um City, nem se fala. Ali sim eu vejo o topo tático. O Company eu não acho que está no topo tático. Eu via muito buraco no Bayern, mas um estilo de jogo em que o Bayern, na verdade, fazia a mesma coisa que o Flamengo e melhor, né? Porque tem melhores jogadores. O problema não é o banco, né? É que tem melhores jogadores. O próprio Felipe Luiz fala isso. Quando eles vão e pressionam alto, o Flamengo tenta contra-atacar e já tem 8. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer isso e são jogadores que conseguem fazer isso. O Arrascaeta não consegue fazer isso. Por isso que ele está no Flamengo. E as pessoas podem ficar chateadas comigo, eu sempre falei isso. O Arrascaeta no Flamengo, o Ganso no Fluminense, são aqueles craques que são uma ilusão, porque eles são bons jogadores, têm uma técnica refinada. O Arrascaeta é ainda mais decisivo, o Ganso um pouquinho mais de categoria, aquela coisa que encanta às vezes. Mas quando você põe num jogo duro, eles não rendem. Por quê? Ou então até rendem, mas rendem abaixo do que rende o cara que está lá no Bayern. É por isso que esses jogadores não vão para a Europa não ficam lá, batem e voltam. Que a gente falava bastante aqui, o caso do Gabigol mesmo, que é um jogador excepcional para o nível do futebol brasileiro, mas vai para a Europa, fracassa. São vários casos de jogadores que dão certo no futebol brasileiro. Sim, e estamos falando aqui, não é um problema brasileiro. Não. É que esses clubes têm a elite também da Europa, né? O jogador bom da Europa tem vários, né? Teve um no Vasco, o Payet. Se você pega o Payet é um talento. Todo mundo sabe que é um talento. O povo adorava ele lá na França. Por que ele nunca subiu patamares lá na Europa? Porque é um jogador que mostra como no Vasco fez, de altos e baixos, que talvez não esteja sempre no mesmo ritmo, não esteja sempre na mesma intensidade, que é preciso para vencer, né? Então eu acho que foi um pouco isso. Agora, o jogo teve momentos, tá? O Flamengo podia ganhar do Bayern, mesmo o Bayern sendo superior. Por exemplo, vou pegar aqui... primeiro, tomou os 2 gols muito cedo. Eu acho erros, né? Erros muito claros ali, né? Muito, mas o Flamengo também soube forçar erros. Os gols do Flamengo também surgem de erros, inclusive a assistência do primeiro gol é involuntária e o Olise deu um gol para o Flamengo num momento... que parecia que estava controlado. E o Neuer fez uma defesaça antes, hein? Um pouquinho antes o Neuer fez uma defesaça ali incrível. Esse foi o momento, se você falar assim, o Flamengo jogou de igual para igual, não, mas teve um momento do jogo que o Bayern tremeu, que foi esse, quando o Olise entrega aquele pênalti, porque é um pênalti que não foi nem forçado. E ele nem reclamou, né? Não. Achei parabéns aqui pro Olise, e fica de lição para os jogadores brasileiros, porque é óbvio que você fez o pênalti, é óbvio que bateu na mão, então assim, o juiz apitou, cara, putz, errei, segue, não precisa ir lá, não, porque minha mão tava... Ele tem vídeo. E depois ali, a cobrança do pênalti, faz o 3-2 e o Bayern sente. E esse momento... foi o único momento do jogo que eu senti que dava para o Flamengo, porque se o Flamengo consegue ali mais um gol e o Flamengo atacou para isso, o Bayern tinha sentido o golpe. Ele não sentiu quando levou o 2-1, tanto é que ele continuou naquele, ele falou, agora eu vou forçar e vou fazer o 3-1. Vou subir um pouquinho a linha, vou apertar mais ali na saída. E fez o 3-1. Quando fez o 3-2, como ele já tinha forçado antes, eu acho que o Bayern falou, será que isso pode acontecer? Né? Deu aquela... Acho que foi o momento que o Bayern sentiu. Esses caras não acalmam, eles não aprendem lição, né? A gente já parou aqui, né? Então talvez... pintasse alguma coisa. Aí vem a diferença de qualidade, né? Foi um erro na saída de bola? Foi, mas olha o passe, olha o domínio do Kane já finalizando. E como bate fácil, né? Como é colocadinho, não é aquele... incrível, né? Como finaliza bem. A gente viu várias vezes, o Palmeiras não tem esse jogador, o Vitor Roque vai lá e não faz gol.
O Botafogo tem o Igor Jesus, que é muito mais briga, intensidade do que talento. O Fluminense contra o Borussia Dortmund tava 0-0, teve o Everaldo. Everaldo briga muito, mas na hora de decidir, se o Everaldo pudesse ter feito, é aquele não entra em campo, sim, né? Sim. Ele tá no Fluminense porque ele não faz toda hora. Se ele faz toda hora, ele não tava no Fluminense. Assim como o Arrascaeta é muito bom jogador pro nível brasileiro, não tá na Europa, por quê? Porque não tem essa intensidade, né? Quando o jogo cobra intensidade, ele não consegue ter o mesmo patamar. O Ganso, o Renato Gaúcho, que todo mundo fala, o Renato Gaúcho é um bonachão, é um fanfarrão, ele botou o Ganso contra o Ulsan Hyundai, né? Viu que não deu certo e já tirou logo, no intervalo, né? Por quê? Porque viu que não deu certo. Ou seja, mesmo contra um nível coreano, de alto nível, já esse tipo de jogador, às vezes, ele, né, você tem que usar com parcimônia em momentos. Eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente falou na quinta-feira do nosso podcast, né? Mostrando os patamares. Acho que esse jogo deixou bem claro. Inclusive, a CBF, na sexta-feira, soltou aquele vídeo patético ali falando, né, olha lá, o futebol brasileiro, falaram que ia passear, passeamos, atropelamos, calma aí. Vergonha alheia, né? Desnecessário. E eu falei, um chama-zica tremendo, que falou que se tivesse uma chance, Botafogo e Palmeiras seriam eliminados mesmo se enfrentando, né, se desse pros dois, rolaria isso daí, porque é chamar. E oportunismo também, né, você faz isso quando passam os 4, você vai lá e fala, tá vendo? Sempre confiei. Né? Por que não soltou antes? Não, nós estamos indo lá para disputar e vamos mostrar a força do futebol brasileiro. Mas achei desnecessário. Mostra também aquela coisa, essa conversa, esse seu discurso, né? O jogador, tem que fazer uma seleção brasileira só com jogadores que jogam Brasileirão. Primeiro, que eu acho que não tem a nível. Segundo, se o jogador mostrar que tem uma qualidade, ele na segunda convocação ele já não tá mais no futebol brasileiro, porque o pessoal vem com dinheiro e leva embora. É a realidade. Eu dei uma entrevista pro nosso site parceiro, 00, e me perguntaram assim, o bom momento do futebol brasileiro. Eu falei, pera lá, não existe esse bom momento do futebol brasileiro, porque eles às vezes veem o futebol europeu como uma coisa só, e não é. A realidade é que o futebol brasileiro está no patamar do futebol português, ou da segunda linha da Alemanha, talvez até da segunda linha da Premier League, embora vai ter ali muitos clubes que estão muito acima, né? Mas não está no nível do Bayern, não está no nível do Real. E no futebol brasileiro tem outro patamar ainda. Tem um patamar hoje Palmeiras e Flamengo, um outro, vou colocar ali o Botafogo, mas você tem um outro patamar, tem vários patamares. Né? Tem. O Botafogo não está nesse patamar hoje. Já teve, né? Teve até, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Assim como o Fluminense há 2 anos atrás estava num outro patamar que não está hoje. O Fluminense hoje é um clube de G8 e é muito mais do Brasileirão. Rápido, né? O futebol brasileiro, o patamar, ele sai, você sobe e desce muito rapidamente. Né? Então, até o Chelsea, que é um gigante, tá num momento que é um momento em que eu acho que tá em crescente. Você vê até em termos de atuação durante o Mundial, que é um time que eu acho que vai melhorar muito, melhorou durante a última temporada e vai melhorar muito ainda. Por quê? Porque a temporada passada foi uma temporada de Conference League. Então ele também, apesar de ser um desses tubarões, ele não entrou nesse Mundial, nesse patamar. É um clube que estava lá em reconstrução, né? E até falando do Fluminense hoje contra a Inter de Milão, eu acho que a Inter de Milão está num patamar acima do Chelsea, mas também tem essa vantagem que pode fazer o Fluminense sonhar um pouquinho. A Inter que chega agora não é a Inter que foi vice-campeã europeia. É uma Inter que mudou o treinador, que está numa fase de reconstrução. Então pode ser, a gente não sabe ainda aí se eles vão para atropelar ou se eles ainda podem ser surpreendidos, né? Mas de qualquer maneira está num patamar acima do Chelsea. Sim. Né? Então que está num patamar acima do Porto, que está num patamar acima do Dortmund. Sim. Eu acho que é isso daí mesmo. Aliás, destacando, o Fluminense joga contra o Inter de Milão hoje
a partir das 4 da tarde do horário de Brasília, e às 10 da noite do horário de Brasília sai o adversário de quem passar essa partida. Tem Manchester City e Al Hilal, e o Manchester City já é outro patamar, né? Eu acho que o Al Hilal consegue fazer um bom jogo, tende a fazer uma boa partida, mas é outra história ainda, né? O Al Hilal é muito bom, mas novamente, o Al Hilal está num muito bom que faria frente, e já fez frente, já mostrou isso, aos clubes do Brasil. Né? Não ao Manchester City. Pode ganhar? Pode, como o Flamengo podia ganhar do Bayern, como o Botafogo ganhou do PSG. Pode, isso é futebol e nós estamos falando de clubes de ponta, tá? A gente está num mundial de clubes fora o Auckland City, são todos bons times, pelo menos no nível nacional e normalmente no nível continental. E claro que a gente tem disparidades entre os continentes. Então, o Al Hilal pode sim fazer frente ao City? Pode, mas eu diria que ali para 10% para menos de chance de vencer um jogo desse. Voltando agora para o sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 na prorrogação, né? Um gol do Paulinho, um belo gol do Paulinho, inclusive. Legal ver todo o jogador que eu gosto bastante, o Paulinho. E o Botafogo mandou embora também o treinador, Renato Paiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Palmeiras, né? Sobre essa vitória, o que pode imaginar. O Palmeiras vai enfrentar o Chelsea, o que vem pela frente. E o Botafogo de mandar o técnico embora, eu não sei se eu concordo contigo. Quer dizer, contigo não, eu não concordo com a demissão, tá? Bom, vamos lá. Primeiro o Palmeiras. O Palmeiras teve um caminho muito bom até aqui. E vai ter o adversário que eu acho que provavelmente vai ser o melhor adversário para pegar, ou o segundo melhor adversário para pegar nessas quartas de final. Mas já é um patamar que o Palmeiras não pegou ainda nesse Mundial. E num momento diferente do que o Flamengo pegou. Tá? Por quê? Sim. Porque o Chelsea está testando coisas que estão funcionando. Por exemplo, a entrada do Delap é uma coisa nova e que resolve um dos maiores problemas desse Chelsea, que é ter um homem lá na frente de confiança. O Delap é grande jogador, é craque? Não, mas é um bom jogador e que vai cumprir o seu papel, né? Muito melhor do que o Nicolas Jackson, que fez o quê contra o Flamengo? Foi expulso ridiculamente. Então, nós temos aí um Chelsea que vai chegar mais forte para enfrentar o Palmeiras. E mata-mata é diferente de fase de grupos. E com outra mentalidade. Né? Não quer dizer que o Palmeiras não tenha chance. Como eu disse, eu ainda acho que é um adversário acessível e um melhor ou segundo melhor que ele poderia pegar nessa fase mata-mata de quartas finais, né? De final. Então, eu acho que o Palmeiras não mostrou grande futebol, tem problemas ali na frente, tem um Paulinho que vem se mostrando um erro. Não pela qualidade, eu gosto muito do Paulinho, achava que ia ser um jogador física, né? Difícil, né? É questão de condição física mesmo, contratou um jogador com problemas físicos, apostou que ele ia se recuperar e não se recuperou e vai ter que passar por outra cirurgia. Estão falando em meia hora de jogo, ele entrou, teve que jogar mais 10 minutos, ele faz o gol na prorrogação e tem que sair. E vai embora, é impressionante. Pouquíssimo, 40 minutos para um jogador que, né, é difícil. Não dá, e pelo investimento que foi feito, tudo bem, para o futuro pode ser, né, talvez o... Tomara que ele se recupere também, é muito bom jogador. Também eu gosto muito do futebol dele, porém... Para o Palmeiras, em termos de investimento, eu acho que mostra um pouquinho do desespero dos brasileiros no mercado, né? Eles olham para o mercado e falam, eu vou investir alto e vou ter um jogador num nível que não vai mudar o patamar, né? O Palmeiras faz muito isso, tenta contratar uns jogadores que, na verdade, são úteis, mas eles não mudam o patamar. Por quê? Porque não tem mercado jogador que muda o patamar, né? Então, acontece isso. O Palmeiras que não terá o Piquerez, nem o Gustavo Gomes também nesse jogo. Já tem 2 problemas na defesa, né? Perde lateral, os jogadores estão suspensos. O Gustavo Gomes foi expulso. E o Murilo... Já estava suspenso. Também, o Murilo com problema também, né? Então... Ou seja, uma linha de defesa quase toda reserva. Né? Vai ficar mais complicado mesmo. E sobre o Renato Paiva, foi demitido pela covardia. Eu achei um pouco covarde a postura do Botafogo no jogo contra o Palmeiras. Fazer isso contra o Atlético de Madrid, contra o PSG é uma coisa, contra o Palmeiras eu já acho que era meio desnecessário. Eu acho que o problema não foi covardia, acho que um problema que tem o Botafogo, esse Botafogo, né, que tem a ver com a montagem do elenco.
Número 1, Renato Paiva, eu sempre falei, o erro foi ter contratado o Renato Paiva. O Renato Paiva nunca tinha dado indícios, indicações, principalmente pelo trabalho que ele fez anteriormente no Brasil, de que merecia assumir um clube que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores e que tem um dos maiores investimentos, se não o maior investimento do Brasil. Que vai para o Mundial agora. Que vai para o Mundial. Ou seja, eu acho que foi uma escolha demorada e errada. Tá? Então talvez alguém possa dizer correção de rumos. Correção de rumos de novo. Já perdeu metade da temporada, já vai corrigir de novo. Tem oitavas de final da Libertadores agora, tem... O trabalho dele também não era tão ruim assim. Ele melhorou. Ele melhorou o Botafogo, tá? Então eu avalio o trabalho do Renato Paiva até superior ao que ele fez no Bahia. Se a minha visão do Renato Paiva fosse só o que ele fez no Botafogo, eu falava assim, não, mas ele até foi realmente injustiçado, né? Agora, o que eu acho? Eu acho que aqui é uma questão de visão da diretoria e talvez de miopia. A diretoria vê uma coisa que o Renato Paiva não consegue fazer, porque o elenco não foi montado para isso. Né? O Renato Paiva tentou, em alguns momentos, contra o Seattle Sounders, contra o próprio Palmeiras, colocar um time para controlar jogo e para, vamos dizer assim, ter o domínio do jogo, né? Para impor o seu ritmo. Não funcionou. O Botafogo caiu de rendimento quando fez isso. Por quê? Porque não tem um meio-campo para isso, né? Não tem mais uma Almada, né? Por exemplo. E mesmo o Botafogo campeão ano passado, o melhor do Botafogo era a verticalidade. Era um time muito veloz, rápido e forte. Era tudo o que a gente fala aqui que não tem um Arrascaeta, por exemplo, e o Ganso. O Botafogo tinha menos qualidade técnica, mas ganhava nessa parte física. Ganhava nessa parte física. E ainda tinha jogadores como o Almada, que tinham acima do nível. Isso. Né? Então era um time melhor estruturado, mas não dá para manter um time assim por muito tempo. Né? Tanto o Luiz Henrique quanto o Almada vieram para passar, eram jogadores de aluguel, e todo mundo sabia. Esse time do Botafogo tentou ter um pouco isso com o Arthur e tal. Não dá, não é o mesmo tipo de jogador, embora até tenha jogado bem. E o meio-campo é mais intensidade. O Marlon Freitas, muito bom jogador. Para quê? Para conter, para dar intensidade, mas não é jogador que vai fazer aquela... Se tomar pressão, por exemplo, é mais bola longa, Igor Jesus segurando, né? Tentar velocidade pelas pontas. Então, eu acho que a diretoria quer um time que não existe mais, né? E está trocando treinador como se fosse resolver o problema. E tem esse problema, né? O Botafogo trocou de treinador no começo do ano, demorou pra caramba para conseguir encontrar o Renato Paiva. Aí agora até acho que estava conseguindo encontrar um pouquinho uma linha, né? O time começou a tomar uma forma mais do Renato Paiva, manda ele embora, já sabe quem vai ser, já tem algum nome, ou vai entrar de novo nessa onda de procurar um técnico nos próximos meses até achar alguém, com o Libertadores, com o Brasileiro, com tudo sendo disputado concomitantemente. Então é difícil pensar, eu não sei, eu não gostei muito, me parece... O Brasil encontrou sempre, né? Sempre tem um time brasileiro que vai para qualquer torneio que seja e encontra uma forma de sair em crise. Você vai para o Mundial e o Botafogo volta em crise, mandando embora treinador. Não, eu acho que dessa vez, ainda mais considerando não ter um substituto, se eles tiverem já um nome pensado e concreto... engatilhado, né? Porque eu pensaria 3 vezes antes de assinar o Botafogo agora, porque falou, putz, cara, o cara acabou de ir para o Mundial, ganhou do PSG. O que eu posso fazer, né, de melhor, né? Né? E eu acho que o Botafogo praticamente abre mão de metade da temporada por causa dessa correção de rota, né? Porque tem alguém, quem que eles vão botar, né? Sim. Posso estar enganado, ainda é muito cedo, pode ser que o Textor já esteja tudo engatilhado, já saiba quem colocar Guardiola e faça a escolha sai do City, certa. vai pro Botafogo, ele falou que queria trabalhar no Brasil também, não descartava. Talvez ele esteja pensando em, olha, o Renato Paiva gosta de ter controle do jogo, um jogo posicional, e esse elenco não vai dar certo assim, talvez seja mais pensado do que hoje parece, né, hoje pra parece gente, né? muito passional. De qualquer forma, no jogo que ele precisou ser mais reativo contra o PSG, ele conseguiu fazer muito bem. Então ele provou para mim que consegue usar o que esse Botafogo tem de melhor
talvez não seja o que o Textor queira. Aham. Então é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. E, Massa, muito obrigado. A gente volta aqui a qualquer momento. Teremos, né, claro, uma cobertura muito grande do Mundial de Clubes. Tem também o mercado, tá? Tem o Gol no Mercado nessa segunda-feira. Então fique ligado aqui no canal do Gol. Deixe seu like, seu comentário, dê sua opinião aí sobre o Flamengo, sobre o Textor, sobre o Botafogo, né, a demissão do Renato Paiva, sobre o Palmeiras também. E o que vem pela frente no Mundial de Clubes. Compartilhe o canal do Gol também. E até a próxima. Valeu, aquele abraço.